Existe uma grande dificuldade no tocante à perda de peso, no tocante ao emagrecimento saudável. Muitas pessoas buscam a fórmula mágica, a pílula mágica do processo de emagrecimento, o que infelizmente não existe. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar uma entrevista que eu dei na televisão em que eu respondo as principais dúvidas de alguns telespectadores acerca do emagrecimento saudável. Aproveita, clica no vídeo, curta, compartilha e se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Pessoal, emagrecer de maneira saudável é essencial para manter a saúde em dia e evitar doenças, não é isso? Mas o processo de emagrecimento está cercado de informações confusas e mitos que muitas vezes prejudicam todo o processo e colocam em risco o bem-estar das pessoas. E para falar sobre esse tema, que já está aqui comigo, é o médico nutrólogo Márcio Passos, a quem eu já dou o meu bom dia. Seja muito bem-vindo, uma honra estar aqui a sua presença. Bom dia, Vinícius, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando a respeito de saúde. E a gente vai estar trazendo, claro, né, sempre esse apanhado de perguntas da nossa comunidade, que sempre se põe à disposição aí e está fazendo seus questionamentos, né? A gente está com o nutrólogo aqui para estar tirando todas as dúvidas. E como é que vai funcionar? A gente vai estar colocando aqui no telão, as perguntas vão aparecer e o senhor pode ficar aí à disposição para estar respondendo todas elas, tá bom? Perfeito. Vamos lá para a nossa primeira pergunta aqui no Fala Doutor? A Alice Gouveia, é lá do município de Porto da Folha, e mandou assim, se alimentar à noite engorda? Bom, boa pergunta. Na verdade, se alimentar à noite não engorda. O que engorda é o que comer à noite. Então depende muito da qualidade nutricional do que você estará comendo à noite. Esse mito de que comer engorda está errado. Não. O que engorda é, na verdade, o que comer, não o fato de comer em si. E é importante a gente falar isso, doutor, porque muitas das vezes as pessoas podem até acreditar que a não alimentação, o jejum, literalmente, faz a pessoa engordar. E não é bem assim, né? Até porque depende de organismo para organismo. Perfeito, excelente pergunta, excelente posição. O jejum, na verdade, é saudável, mas precisa ter equilíbrio. E o ser humano precisa se alimentar. É através da alimentação que nós conseguimos obter a energia diária para as nossas atividades, conseguimos obter os nutrientes necessários à nossa saúde. Então, o jejum ele é importante quando ele é feito por um determinado período, que é o que nós chamamos de jejum intermitente, que, segundo os estudos, está muito ligado à longevidade, à qualidade de vida e também acelera o emagrecimento. Mas se você exagera no jejum pensando e você para de comer, esse mesmo jejum que é saudável, ele deixa de ser e você começa a perder massa muscular, você começa a ficar com um aspecto não muito saudável. Então o que eu sempre prego é o equilíbrio, entender que mais importante do que você não comer é você saber se alimentar e se você puder encaixar momentos de jejum no seu dia a dia, claro que de preferência com acompanhamento médico, com acompanhamento nutricional, isso vai acelerar o processo de emagrecimento, vai acelerar o processo de saúde de forma saudável. Perfeito, tá dado o recado, que isso sirva de lição, inclusive, para todas as idades, né? Vamos lá, então, para a próxima pergunta. A Márcia Santana, lá do bairro Aruana, aqui em Aracaju, disse o seguinte, tenho que trocar toda a alimentação por diet ou light? Sim, doutor, e aí? Não, com certeza não. Inclusive há um comércio em volta dessas nomenclaturas diet, light. Tem muito produto light ou diet que não é saudável, ou seja, retira-se o açúcar, é vendido o produto como zero açúcar, em troca coloca-se uma série de outros adoçantes, maltitol, entre outras coisas, que vão aumentar o índice glicêmico daquele alimento, daquela substância, trazendo também efeitos colaterais. Então, não caia muito nessa jogada de que simplesmente por ser light ou por ser diet, por ser zero açúcar, entre aspas, é realmente saudável. Por vezes não é. E que diferença seria essa de diet para light? Isso tem a ver com a quantidade de açúcar, principalmente. Então, o produto diet ele é considerado um produto principalmente para o paciente diabético. Ele tem uma quantidade muito menor de açúcar. E o light ele está muito ligado à caloria. Também ele tem uma diminuição do açúcar, mas ele tem uma quantidade menor de calorias. Perfeito, está explicado. Vamos embora para a próxima pergunta, pessoal. É a Marlene Silva, lá do município Lagartense, disse o seguinte: durante a semana faço uma alimentação regrada, mas no FDS, no final de semana, não me controlo. Isso é prejudicial, doutor?
Depende do que é não se controlar, depende do que seria não se controlar. Mas a gente segue uma regra do equilíbrio mais uma vez, ou seja, aquela pessoa que malha direitinho, que se exercita, que faz o seu aeróbico, que se alimenta bem, que por sua vez faz o seu jejum intermitente eventual, essa pessoa tem o direito de eventualmente sair no final de semana, de eventualmente extrapolar um pouco, mas sempre pensando no que é esse extrapolar. É importante sempre ter em mente que é o equilíbrio. E também levar em conta se você é diabético, se você é hipertenso, se você está passando por algum problema de saúde um pouco mais delicado, que aí nesse caso você deve se exigir um pouco mais, você deve se controlar um pouco mais. E é bom que se frise que tudo isso não se limita à sua alimentação, né? A bebida também pode ser prejudicial. Né? Muito prejudicial. A bebida, o açúcar, né, presente na bebida é considerado quase que uma outra refeição. E se formos falar da bebida alcoólica, pior ainda. Então é sempre buscar o equilíbrio. Esse é o segredo. Tá certo. Vamos lá, para a próxima pergunta. É o Getúlio Martins, do bairro Jardins, Zona Sul de Aracaju, que disse o seguinte: ficar sem se alimentar emagrece? Excelente pergunta. Se formos levar em conta o jejum intermitente, o que é que os trabalhos falam? Os trabalhos falam que um jejum entre 12 a 14 horas, quando bem feito, favorece a queima de gordura. O seu corpo passa a queimar a sua gordura corporal, utilizando-se da sua reserva corporal na forma de gordura como fonte energética. Mas se você extrapolar muito o tempo de jejum, se você não tiver uma boa alimentação durante a janela de alimentação, você vai perder massa muscular. O peso vai até baixar, talvez a pessoa que está muito ligada, o paciente que está muito ligado ao peso, pode num primeiro momento ficar feliz pelo peso que vai baixar, mas na verdade estará perdendo às vezes até mais massa muscular do que gordura. Então se o ficar sem se alimentar for dentro de uma estratégia baseada no jejum intermitente, com uma boa suplementação, uma boa alimentação durante a janela de alimentação, a gente entende que é muito positivo o jejum, que é uma prática milenar, com vários estudos científicos sendo publicados, mostrando seus benefícios não só para o emagrecimento, como para a saúde, longevidade, desinflamando o organismo, uma série de benefícios. E até o que eu queria que o senhor desmistificasse isso, né? O que é levado em consideração? Quais são os requisitos para uma pessoa fazer um jejum dessa forma, que é o jejum intermitente, né? A priori, Vinícius e todos que estão nos ouvindo, o jejum é para todos. A priori, todos deveriam fazer jejum. O jejum faz parte da natureza do ser humano. A gente, se formos levar em conta as pessoas mais antigas, né, de décadas anteriores, se fazia muito mais jejum do que se faz hoje. Hoje, com a facilidade que temos de alimentação, iFood, comidas, uma série de recursos que nós temos à disposição, a gente come o tempo inteiro. E a gente come também por prazer. A depender do carboidrato, a depender da bebida, existe toda uma liberação de dopamina que te gera uma recompensa, uma sensação de prazer. Então muitas vezes nós chegamos no café da manhã, de café da manhã de hotel, um café da manhã bem robusto, com muitas opções. Seguido, né? Comemos não necessariamente porque estamos com fome, não necessariamente porque temos a necessidade energética de se alimentar, mas comemos pelo prazer que aquela comida gera. Mas o ser humano, de modo geral, ele nasceu para fazer jejum intermitente. O melhor jejum seria à noite, principalmente, não seria de manhã, mas o jejum mais fácil, em geral, é à noite. O que eu procuro no meu consultório, na minha clínica, é individualizar. Então, é entender que o paciente não tem essa necessidade de comer o tempo inteiro, e ele necessita desse tempo de jejum até para que o seu intestino funcione bem, até para que sua microbiota intestinal funcione bem, até para que você consiga queimar a sua reserva. Como você vai queimar a sua reserva de gordura corporal se você está comendo o tempo inteiro? Portanto, aquela ideia de comer de 3 em 3 horas é mito. Não existe nenhum trabalho científico que mostre que comer de 3 em 3 horas realmente leva ao emagrecimento. A não ser, claro, que você coma naquela restrição calórica, contando calorias, pesando de forma bem detalhada. Se for o caso, ou seja, doutor, estou dentro de um acompanhamento com nutricionista, com outro médico e tal, estou comendo tudo de forma controlada, nesse caso pode até ser. Mas de modo geral, para todos que estão nos ouvindo, para todos que estão nos assistindo, eu entendo que o jejum é uma prática saudável e não deve ficar preso necessariamente a essa contagem, não. Perfeito, tá explicado. Vamos embora, tem mais pergunta, pessoal. É a Gilda Silva, lá que é da Barra dos Coqueiros. Como emagrecer de forma saudável sem prejudicar a saúde, doutor? Excelente pergunta, as perguntas muito boas. Bom, os pilares do emagrecimento saudável que todos podem fazer, independente de terem um acompanhamento com um médico nutrólogo, independente de terem um acompanhamento com qualquer profissional, é basicamente dormir bem,
procurar se alimentar bem, diminuir o excesso de consumo de carboidratos, principalmente aquele carboidrato processado, refinado, rico em açúcares de alto índice glicêmico, praticar atividade física, trabalhar a saúde mental. A ansiedade hoje é uma das grandes causas ligadas à obesidade, ligada ao sobrepeso. O paciente acaba levando um quadro de compulsão e buscando, como eu falei anteriormente, o prazer na comida, né? É isso que leva ao quadro da compulsão alimentar. E ter uma boa saúde intestinal. A gente sabe hoje cada vez mais os novos trabalhos mostrando a importância de você ter um intestino saudável, ter uma microbiota intestinal saudável e como isso tem um impacto direto no emagrecimento. Se você conseguir associar esses pilares no seu dia a dia, você vai conseguir emagrecer com certeza. Perfeito, vamos embora. A próxima pergunta é da Neide Santana, lá de Estância, no sul sergipano, na cidade do Barco de Fogo, que fala o seguinte, ó: existe algum remédio para emagrecer? Eu acho que essa é a dúvida de muita gente, né? Até eu queria fazer um adendo, né? Quem que poderia, inclusive, tomar esse tipo de medicamentos? Perfeito, excelente pergunta muito pertinente. Existem vários medicamentos para emagrecer, existem medicamentos de muito potencial, comprovados cientificamente, com muitos resultados. Existe hoje o Mounjaro, que é o melhor medicamento hoje considerado no mundo para o processo de emagrecimento para aqueles pacientes com resistência à insulina. Existem medicamentos que inibem o apetite, existem medicamentos para ansiedade, existem medicamentos com ação termogênica para aumentar a queima de gordura. Então são muitos os protocolos. Mas qual seria o protocolo ideal? Eu creio numa medicina personalizada, numa medicina individualizada. Então o Vinícius deve ter uma necessidade, eu devo ter outra necessidade, quem nos assiste talvez tenha uma outra necessidade. Então, embora o Mounjaro hoje seja, cujo princípio ativo é a tisepatida, seja considerado um dos melhores medicamentos, se não o melhor, para o emagrecimento, com mais resultados comprovados de forma científica, não seria talvez o melhor para todos. Então não existe um remédio ideal para todo mundo. Existe um remédio específico à sua necessidade. Então o ideal é você ter uma consulta, avaliar o seu perfil metabólico, o seu perfil hormonal, ver qual é a questão metabólica que está te prejudicando no processo de emagrecimento e a partir desta avaliação, então, indicar o melhor tratamento possível. Tem até um tal de Ozempic aí também, doutor, que está na moda, é? Então, o Ozempic era a versão anterior ao Mounjaro. Então, hoje, até pouco tempo atrás, nós tínhamos o Ozempic, cujo princípio ativo é a semaglutida, e durante muitos anos foi, sim, considerado o melhor tratamento a nível mundial em termos de emagrecimento e ainda é um excelente tratamento para aqueles pacientes que têm resistência à insulina. A gente prescreve bastante o Ozempic, porque eu entendo que traz muito resultado. Mas um ponto importante, seja o Mounjaro, seja o Ozempic, seja o Wegovy, seja qualquer outro tipo de tratamento, se aqueles pilares que eu falei anteriormente não estiverem bem avaliados, bem ajustados, bem fundamentados no dia a dia do paciente, vai perder peso pela medicação, porque realmente emagrece, principalmente naquele paciente com resistência à insulina, naquele paciente que tem um risco de evoluir para um quadro de pré-diabetes, mas infelizmente ele retornará a recuperar o peso. Então os pilares da dieta, da alimentação, do próprio jejum intermitente, que eu recomendo bastante, atividade física, dormir bem, saúde intestinal, tudo isso é fundamental. Perfeito, doutor. O nosso quadro está chegando ao fim. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, muito obrigado aí por todos os esclarecimentos e agradecemos também, inclusive, a toda a comunidade, né, que mandaram, né, toda a comunidade que mandou, portanto, as suas perguntas. Voltamos, portanto, na próxima semana.